Enquanto isso, no navio Greenwood, o capitão diz a Kim que o que estão fazendo viola as regras espaciais e pode causar problemas depois. Sugere que seria melhor capturar o alvo e eliminá-lo discretamente. O líder da divisão diz que não podem fazer isso porque tem um mau pressentimento. Diz para simplesmente explodir o navio e complicar as coisas, jogando toda a responsabilidade para o cliente, que é a seita do demônio celestial. Kim ordena que os canhões sejam disparados quando estiverem prontos. Enquanto isso, a tensão aumenta dentro do navio S-Devil. Seri pergunta a Sanja se podem teletransportar o navio para outro lugar, mas Sun-Ja diz que não, pois estão cercados de todos os lados. Seri pergunta se podem usar os escudos, mas Sanja diz que não vão funcionar, pois venderam partes do navio para pagar as despesas. Um olhar de horror toma o rosto da capitã, que fica confusa sobre o que fazer. Pouco antes, ela tinha tudo planejado, agora estão prestes a serem explodidos em pedaços. No navio Greenwood, o capitão diz ao líder da divisão que o canhão de fótons está totalmente carregado. Kim ordena o disparo do canhão de fótons. O canhão é ativado e eles disparam contra os caçadores de recompensas S-Devil, que só esperam serem apagados da existência. Sirong, Sun-Jiao e os outros apenas assistem enquanto a morte se aproxima. Robert grita com toda a força e Lee só observa, ainda sem entender o que está acontecendo. Uma explosão ocorre depois que o canhão de fótons atinge o alvo e parece o fim dos nossos amados caçadores de recompensas. Kim observa de seu navio enquanto a explosão rasga o espaço ao redor. A explosão é tão forte que a luz alcança o navio onde ele está. De repente, seus olhos se arregalam quando algo estranho chama sua atenção. Depois que o fogo da explosão se apaga, a nave S-Devil parece completamente intacta e sem danos. A nave voa apesar do fogo perigoso e parece que o ataque não os atingiu. Na frente da nave S-Devil aparece uma nave redonda maior, que parece ter absorvido o impacto do canhão de fótons. A nave maior se posicionou na frente da S-Devil a tempo de bloquear o ataque, protegendo-a totalmente dos Greenwoods. Uma mulher vestindo armadura branca e segurando uma lança branca aparece no topo da nova nave. Seri, que segurava Sun-Ja com força, pergunta o que é aquilo. Um olhar de horror surge no rosto de Kim ao reconhecer a mulher como a fantasma lutadora de 8 pés, Helena. Helena fica ali com a lança nas costas, encarando a frota Greenwood. Dentro da nave S-Devil, Lee observa tudo chocado. Ao seu lado, Robert e Ser estão grudados na janela, curiosos para entender como ainda estão vivos. Enquanto isso, Helena, ainda de costas para eles, enfrenta a frota Greenwood, pronta para desviar de mais ataques. É uma mulher e sua nave contra uma dúzia de naves, mas ninguém parece querer atacá-la. Kim fica tenso e se pergunta por que Helena apareceu aqui. Ela apenas o encara, esperando que ele faça seu próximo movimento. Dentro da nave Greenwood, o capitão diz a Kim que Helena usa um escudo de grau terraformação e que podem penetrá-lo se maximizarem a saída do canhão de fótons. Pergunta se devem recarregar. Kim responde que não vale a pena começar uma guerra espacial só para lidar com uma barata. Ele diz que o adversário não é alguém fácil de lidar, então ordena que preparem a teletransporte para que ele possa falar com ela. Enquanto preparam o dispositivo, ele se pergunta por que esse monstro apareceu do nada. Robert conta que Helena, a fantasma lutadora de 8 pés, é uma caçadora de recompensas S-Class, tão imprevisível que até os líderes da maioria dos sexos a evitam. Ele se pergunta por que ela está aqui, e Ser concorda que não sabe, mas parece que ela salvou suas vidas. Ela comenta que, se Helena não tivesse bloqueado o canhão de fótons, já teriam sido atomizados. Logo depois, Kim se teletransporta para a nave de Helena para uma conversa civilizada. Ele a chama de irmã, Helena, e diz que faz tempo que não se veem, mas ela nem responde. Ela o encara sem expressão e fica em silêncio, provavelmente tentando lembrar onde já se encontraram. Kim continua, perguntando se ela não se esqueceu dele. Ele decide se apresentar como o Kim Shin-Ti, o irmão mais novo dela, e lembra que a cumprimentou no aniversário da mãe, há 2 anos. Helena manda ele sumir. As palavras ferem Kim, que só queria conversar, mas ele decide não reagir demais. Ele se apresenta formalmente como líder da divisão Galaxy dos 72 redutos de Greenwood, não como irmão, para deixar claro que não está para brincadeira. Kim diz que mandar ele sumir é o mesmo que mandar toda Greenwood sumir, e ele não aceita isso. Helena continua a encará-lo e ativa sua arte marcial, se preparando para lutar. Robert percebe e comenta que parece que vai rolar briga. Sir Young diz que não vai ser fácil, nem para Greenwood, porque Helena não é alguém que se toca fácil. Ela acrescenta que lidar só com Helena já é difícil, mas pode piorar se a mãe dela, Laionos, aparecer também.
Robert continua observando Helena e pergunta o que Sir Young quis dizer com Mãe Lioness. Quando Kim percebe que a situação vai piorar, brinca que Helena é a mesma de sempre, recorrendo aos punhos para conversar. Ele levanta as mãos e diz que se rende, tentando evitar confusão. Pede para ela relaxar, porque não quer brigar, mas Helena continua em sua forma marcial. Kim pensa que uma luta seria uma grande perda, especialmente para um trabalho ruim como esse. Sugere resolver tudo pacificamente e diz que quer saber o motivo da intervenção dela. O Tigre Negro pergunta a Helena se os caçadores de recompensas S-Devil são seus alvos e diz que vão desistir se os objetivos forem os mesmos. Helena apenas se vira e caminha em direção à nave S-Devil, mandando Kim sumir mais uma vez. Kim franze a testa, percebendo que é inútil tentar raciocinar com Helena. Continua se perguntando por que ela apareceu do nada para algo tão inútil. Enquanto isso, os caçadores de recompensas civil continuam assistindo tudo ansiosos pela janela. Helena caminha até eles e conecta-se às comunicações. Diz para entregarem o que tem ou morrerem. As palavras dela ecoam pelos alto-falantes da nave e todos ouvem. Serong fica confuso e se pergunta o que está acontecendo agora. Robert começa a surtar e se pergunta por que Helena quer roubar eles também, se não tem nada de valor. Pergunta ao capitão se ela escondeu algo valioso na nave sem avisar e já responde sozinho, tomado pelo pânico. Ele repete que não há nada aqui que possa atrair um caçador de recompensas S-Rank e parece que Lee percebe algo, pois seus olhos se arregalam. Robert e Serong imediatamente voltam sua atenção para Lee, porque ele é a única coisa que poderia interessar a Helena. Lee continua observando tudo pela janela. Seri pergunta se ele conhece Helena e questiona se ele teve um caso com ela no passado e se terminaram mal antes dele fugir. Lee diz que Helena não está aqui por causa dele. Sir fica confusa e pergunta o que ele quer dizer. Ele se vira e diz que Helena provavelmente está aqui por causa da criança atrás deles. Quando se viram, não há ninguém, o que os deixa confusos. O capitão pergunta o que ele quer dizer, já que não há ninguém ali. Lee manda a criança se mostrar e diz que não há nada a temer. Por um momento, nada acontece, o espaço permanece vazio. De repente, uma jovem começa a se materializar do nada. A cabeça aparece primeiro. A aparência dela choca os caçadores de recompensas, que se viram para observá-la bem. Pouco depois, ela se materializa completamente na nave. Serong fica surpreso ao ver a garota desconhecida, e Robert fica completamente apavorado. A garota apenas os encara, sem dizer uma palavra. Serong fica alerta e agarra Lee, perguntando o que há com a garotinha e de onde ela veio. Lee diz que ela o seguiu desde a estalagem. Ele diz que ela tinha presentes, mas nenhuma forma, então deixou ela ficar. Ele comenta que ela escondeu a respiração muito bem, uma técnica de furtividade avançada. Parece que as artes marciais evoluíram na linha do tempo atual. A garota permanece em silêncio, sem falar nada para eles. Sunja diz que a garota não está usando técnica de furtividade, mas um anel de invisibilidade que a permitiu se camuflar. Sunja menciona que o anel é tecnologia quântica, algo muito caro. O capitão diz que não importa se é caro ou não e se aproxima da garota, exigindo saber quem ela é e quais são suas intenções. Ser se impõe, enquanto a garota olha para ela e exige saber por que ela invadiu a nave. A jovem se apresenta como Young Hwa Ren, visivelmente assustada. O capitão interrompe, dizendo que não perguntou o nome dela e exige saber se as pessoas lá fora estão atrás dela se ela é o alvo. Guahin, quase chorando, diz que provavelmente estão atrás dela. Enquanto isso, Helena fica do lado de fora, esperando a resposta deles. Win diz que enquanto ela estiver viva, eles não vão parar de persegui-la. Robert perde a cabeça ao perceber que a garota se chama Win, o que surpreende o capitão. Ainda surpreso, ela pergunta se ele conhece a garota. Ele começa a agir como um fã, dizendo que é impossível não reconhecê-la, já que ela é a vocalista principal de uma banda chamada Pernosian. Serio olha surpresa e pergunta quem são os Pernosians, pois nunca ouviu falar. Parece que eles não são tão populares quanto Robert pensava. Ele exclama que os Pernosians são a dupla de ídolos novatos mais famosa da galáxia e tenta lembrar a ela uma música chamada Dynamite do Dado. A música soa tão estranha que dá para entender por que Serong não conhece. Robert explica que ela é a vocalista principal do grupo que cantou o hit. Ele lembra ao capitão que toca essa música sempre e ela sempre dança. Ele faz uma busca rápida no Google para confirmar e vê que a garota é realmente sua ídola, comentando que ela é ainda mais bonita pessoalmente
pessoalmente. Será que existem leis espaciais contra isso? Robert devia ser preso. Ele olha uma foto linda de Ruin no celular e diz que ela é de um lugar chamado Mount Hua, de onde ele é também. Começa a listar o perfil dela como um stalker, 16 anos, 1,47 ms, 4 quilos, sangue tipo AB e FSP, alérgica a gatos. Helena perde a paciência e avisa pelo rádio que essa é a última advertência. Eles têm 10 minutos para entregar o que tem com eles. Helena repete que podem entregá-la ou ela vai matar todos. A voz dela chama a atenção de todos, que param o que fazem e lembram que estão literalmente sob mira. Robert pergunta à senhorita Hua como chama, por que tanta gente está atrás dela, quase chorando porque vão tirar sua ídola. Sir fica em silêncio, percebendo a decisão difícil que terão que tomar. Diz a Robert que não importa, pois vão ter que entregar a garota de qualquer jeito. Sir Young diz à garota que, para deixar claro, ela é uma visitante não convidada, sem relação com eles, já que invadiu a nave. O capitão, hesitante, diz que ela precisa ir embora para não causar problemas. Robert explode com o que o capitão disse, claramente não concordando em entregar a garota. Sir Young vira as costas para ele e insiste que já tomou sua decisão, como capitã da nave. Win apenas a observa em silêncio, percebendo que está prestes a ser entregue aos captores. Quando trancam Hua no tubo de liberação, Robert diz ao capitão que não acha certo o que estão fazendo, ainda mais porque a garota é a vocalista principal de Pernocian. Seran diz que não podem protegê-la, mal conseguem lidar com Greenwood, e muito menos enfrentar a demônia de 2,40 Maelena. Ela avisa que mesmo resistindo, o destino da garota não mudará, mas o dele sim, porque todos vão morrer. Sir Young, relutante mas firme, aperta o botão vermelho para abrir a porta da nave. Confessa a Robert que também sofre com essa decisão. Mas não há o que fazer. Win fica ali esperando seu destino, enquanto o sistema anuncia que o travamento da porta foi desativado e o portão começa a se abrir. Win se prepara para o que vem a seguir. De repente, uma mão pousa em seu ombro, do nada. Surpresa, ela olha para a direita e vê Lee ao seu lado, com aquela expressão estranha que ele sempre faz ao ver coisas loucas. Ele olha para ela e lembra que tinha dito para não se preocupar. Ela o encara chocada, surpresa, que ele a seguiu mesmo enfrentando um monstro. Serong observa pela vidraça, vê Lee com Ruin e perde a cabeça, se perguntando como e quando ele entrou ali. Robert também fica surpreso ao ver que Lee entrou junto com ela. Ser corre para fechar o portão, pensando no quão louco Lee pode ser. Robert diz que devem esperar para ver o que acontece, já que Lee é forte e pode até derrotar Helena. Seryong o chama de louco e lembra que lá fora é espaço, Lee não tem escudo espacial e não vai conseguir respirar. As portas se abrem e o clima fica ainda mais tenso quando Lee segue a garota para fora, prestes a se lançar no espaço antes mesmo de Helena chegar. A capitã então ordena que Sunja feche o portão imediatamente. Sunja parece surpresa, mas avisa que já é tarde demais para fechar o portão. Ser fica chocada e vai olhar pela janela. Pela janela, ela vê Lee e Ruin fora da nave, flutuando no espaço. Um olhar de horror toma conta de Ser, pensando no quão insano Lee é. Ela continua surpresa por ele realmente ter saído. Enquanto isso, Lee e Hua-Hin flutuam para fora da nave, indo em direção à nave de Helena. Ruin aperta a mão e se prepara para o que vem quando chegarem na nave de Helena. Lee mantém a mão no ombro dela, ela olha para trás e agradece por ele ter vindo. Ela avisa que os adversários são artistas marciais muito fortes e que ele precisa ter cuidado. Ao se virar, se assusta com os olhos vermelhos e o olhar vazio de Lee. Ele está sem ar. Ele começa a engasgar, tentando segurar o pouco oxigênio que resta. Ruin o observa, alarmada, sem entender o que há com ele. Pergunta por que está assim e pede para não dizer que ele não tem escudo. Lee tosse e começa a se debater, tentando voltar para a nave, mas não consegue. Ruin o observa surpresa, percebendo que ele realmente não tem escudo e que seu salvador está prestes a morrer. Lee luta para voltar, mas falha, e Hua fica ali sem saber como ajudar. Enquanto isso, Helena observa os dois da sua nave. Kim e Helena assistem chocados, sem entender o que está acontecendo. Alguém grita para Lee que lá fora faz 300 milhas. E a pressão vai estourar seus órgãos em 10 segundos, perguntando por que ele saiu sem escudo. Fica claro que nosso herói não sabe nada das regras do espaço. Lee continua tossindo, o rosto fica roxo, enquanto ele agita as mãos freneticamente tentando voltar. Ele fica inchado e roxo, sufocando cada vez mais. Os olhos ficam vermelhos e inchados, parecendo que vão saltar das órbitas. As pálpebras começam a fechar e ele desmaia, perdendo todo o oxigênio.
De repente, quem falava com ele antes envolve o rosto roxo com as mãos. É Sirong, que saiu da nave para tentar salvar sua vida. Ela coloca um nano-escudo no rosto dele e o ativa para que ele possa respirar no espaço. Quando ele não reage, ela grita para ele acordar e respirar. Sem resposta, ela fica assustada e pergunta o que ele está fazendo. Por que não responde? De repente, Lee abre os olhos e a encara fixamente. Ela o solta e solta um suspiro de alívio por ele estar vivo. Diz que pensou que ele estivesse morto e, brincando, o chama de desgraçado. Ele diz que ela está preocupada à toa, já que ele é o ser supremo do céu e da terra e nada neste mundo pode ameaçar sua vida. Sirong apenas o encara, chocada. Aquilo não foi o agradecimento que ela esperava. Lee olha para o navio de Helena e percebe que Huin, que tentava salvar, já chegou e caminha em direção a Helena. Ele pergunta a Sirong como pode chegar ao navio. Dentro dele, Robert também solta um suspiro de alívio ao ver que Lee está vivo e fica feliz que Sirong não tenha chegado tarde demais. Sun-ja diz friamente que na verdade ela chegou muito tarde e nem o maior mestre aguenta o espaço sem escudo por mais de 1 minuto. Ela conta que Lee suportou tudo por 6 minutos e 13 segundos e o estranho é que todos os seus órgãos continuam normais. Enquanto isso, Ser-Young ajuda Lee a chegar ao navio e Hua Rin se surpreende ao vê-lo atrás dela. Sun-jae diz a Robert que Lee superou todos os limites humanos até agora. No navio, Helena espera Hua Rin e os outros cúmplices se aproximarem, com Kim ainda parado atrás dela, mesmo depois de ela mandar ele cair fora. Lee fica na frente deles, com Huin um pouco atrás e Serong mais atrás ainda. Helena apenas os encara, sem dizer uma palavra. Serong observa Helena de perto e percebe que a aura da demônio de 8 pés não é brincadeira, condizendo com sua fama de maníaca por luta. Ela também vê Kim atrás de Helena e percebe que a situação deles piorou, já que Kim de Greenwood também está aqui. Ela diz ali para não arrumar confusão e caminha em direção a Helena. Diz que vai cuidar disso e ordena que ele não se meta. Ela força o melhor sorriso que consegue e acena para Helena. Diz que é bom vê-la e pergunta se ela está tão saudável quanto sempre. Que vergonha! Ela continua tagarelando que ouviu muito sobre eles e que vê-los pessoalmente é ainda melhor. Ela se apresenta como Sion, líder dos demônios S, também conhecidos como os demônios flamejantes. Helena apenas a encara sem reação, claramente nunca tendo ouvido falar dela. Greenwood faz o mesmo, sem dizer uma palavra. Enquanto isso, Warren segura a mão de Lee, assustada. Ele percebe o toque dela e olha por cima do ombro. Warren está obviamente petrificada, parecendo prender a respiração. Ele diz que não precisa ficar nervosa e lembra que está ali com ela. Warren diz que Helena não é humana, claramente apavorada com o que ela pode fazer. Ela continua que Helena é um fantasma lutador que viaja pelo mundo desde jovem em busca de adversários à altura. Até agora, ninguém sobreviveu a um encontro com ela. Tanto que ela até construiu uma nave espacial como arena de luta, só para viajar e lutar. Lee fica impressionado com as credenciais dela e chama Helena de criança notável. Diz que ela é jovem, dedicando corpo e alma ao treinamento marcial, o que a torna um talento raro. Huin tenta esclarecer que não era bem isso que ela quis dizer, tentando mostrar que Helena é perigosa. Enquanto isso, Sirong continua sua apresentação animada e diz que seja como for, como pessoas do plano central deveriam conversar pacificamente. De repente, Helena envia uma onda de poder mortal em direção a ela e diz que conversa com sua espada. O impacto é tão forte que a onda varre o local onde Sirong está até o fim do navio, causando uma grande explosão. Helena parece ter balançado a lança em Serong para eliminá-la do caminho, sem tempo para conversa fiada. Os olhos dela brilham em azul intenso, enquanto espera a fumaça dissipar e encontra o corpo morto de Ser. Ela mantém a postura, ainda esperando a fumaça da grande explosão sumir. A fumaça não some por 1 minuto, porque o golpe não era uma ameaça, mas sim para matar tudo que cruzasse seu caminho. De repente, Serong aterrissa no chão, parecendo rápida e esperta o suficiente para evitar ficar no caminho da onda de energia. Serong pergunta o que ela está fazendo, já que tinham acabado de propor uma conversa. Pergunta por que está balançando a arma do nada. Kim observa tudo de trás e pensa que Sirong não é tão ruim assim, porque mesmo que o ataque não fosse total, não era fácil de desviar. Ser-Young apenas a encara, esperando uma resposta. Helena pergunta o nome dela de novo e diz que teria sido melhor se ela nem tivesse desviado. A demônio de 8 pés começa a se transformar e ativar sua técnica marcial. Kim pensa que Sirong deveria saber que sua oponente é um escorpião louco, que fica mais venenoso quanto mais você provoca, o que significa que ela vai morrer mais
mais dolorosamente. De repente, todos ouvem um soluço vindo de dentro da fumaça que ainda está atrás deles, o que surpreende Sirong. O som do soluço continua, e Kim observa atentamente para saber de onde vem. Era Wen, que não aguenta toda aquela fumaça. Então, Lee tenta dar tapinhas nas costas dela para acalmá-la. Ele diz que ela está se assustando com bobagens, e que os ataques da Helena são só brincadeiras de criança. Enquanto isso, Kim fica chocado com o que vê e se pergunta como isso é possível. Lee continua dando tapinhas nas costas de Huin e diz que o ataque pode parecer grandioso, mas é só um rojão barulhento. Ele diz para ela não se assustar com uma lata vazia. Kim pensa que Lee deve ter ficado no meio do ataque pelo jeito que está posicionado e se pergunta como ele está perfeitamente bem. Enquanto Helena aumenta sua força, Lee só ajuda Wen a controlar a respiração e ignora completamente a luta na frente dele. Helena os observa e continua elevando seu nível de energia interna. De repente, ela alcança um nível mais alto e faíscas de luz rosa brilhante emanam do seu corpo. Nosso herói ainda a ignora e tenta ajudar Huin a parar de soluçar. Helena fica confusa por ele estar ignorando ela e o encara sem entender. Quando Hua Hin se acalma, Lee dá um passo à frente e chama Helena de criança. Sirong fica irritada por ele ter interrompido e lembra que avisou para ele não se envolver. Lee continua e pergunta a Helena que negócio ela tem ali. Ele diz para ela falar com ele se tiver algum assunto com a criança, se referindo a Huin. Kim tenta escanear Lee, mas percebe que ele é um desconhecido, sem dados registrados. Ele também nota que Lee não tem nenhum drive de energia interna equipado. Enquanto escaneia, Lee diz a Helena que Hua está sob sua proteção, então qualquer assunto com ela passa por ele. O Tigre Negro fica surpreso ao saber que Lee não tem identificação nem drive interno, e se pergunta se ele é um natural sem nome vindo da periferia. Lee continua dizendo a Helena que se não tem nada a ver com ela, pode ir embora, e faz um gesto com as mãos para reforçar. Enquanto ele fala, uma luz brilhante surge de repente, e Helena responde. Algo tão brilhante quanto uma estrela aparece no radar deles. A luz é tão forte que chama a atenção de Seo Young, Kim e Hua Hin. A luz aparece no navio e parece convocar um raio azul no topo da embarcação. Parece uma demonstração de poder enorme. Enquanto isso, Lee usa a mão para parar a lança brilhante de Helena, que parecia ter sido usada para convocar o raio e a luz para atacar. Ele para a lança com as mãos nuas, sem se ferir. Helena segura a lança e parece que lançou um ataque frontal em resposta ao pedido dele para que ela fosse embora. Nosso herói para a lança com uma mão enquanto a outra está no bolso. Lee fica surpreso que ela tenha atacado e pergunta se o interesse dela ali é lutar contra ele. Os olhos de Kim quase saltam da cabeça, incrédulo. Ele se pergunta como alguém pode desviar o golpe da fantasma lutadora Helena só com a palma da mão, ainda mais sem energia interna. Enquanto isso, Lee começa a analisar as habilidades marciais de Helena, como sempre faz. Ele diz que tem algo estranho em usar a técnica da espada radiante da seita Jiankang com um cajado e canalizar a grande arte divina Brahma de Shaolin para energia interna. Ele a encara sem expressão e pergunta como ela já tem energia interna que ultrapassa 3 ciclos, sendo tão jovem. Se pergunta se ela teve um encontro de sorte. Aliás, ciclos são comuns em histórias de artes marciais de Mura, onde contam a força da energia interna em ciclos de 60 anos, ou seja, um ciclo equivale a 60 anos de energia. Enquanto fala, Helena começa a aumentar o ritmo do funcionamento do drive de energia interna para 90%, e mais relâmpagos saem do corpo dela. Lee a encara chocado, surpreso que ela tenha alcançado 3 ciclos e agora consegue mudar sua energia para a arte do sol vermelho de Wang. Ele finalmente tira as mãos do bolso e continua observando ela maximizar o drive de energia interna. Agora ela está operando o drive a 95%. Enquanto isso, Kim só a observa e se pergunta se Helena sempre foi tão forte ou se algo mudou. Lee a observa em silêncio, curioso até onde ela pretende chegar com isso. Ele pergunta se o plano dela é ir com tudo e começa a ativar sua própria energia marcial, enquanto as mãos dele começam a brilhar intensamente. De repente, o anel na mão de Helena começa a brilhar e a formigar. Ela mantém a postura de ataque, enquanto continua aumentando o uso da energia, e os anéis continuam a brilhar. De repente, o anel emite um som de alerta, o que assusta Helena, porque é um sinal ruim. Voltamos no tempo. Quando Helena conversa com a mãe diz que não vai impedir ela de partir para o mundo e correr atrás dos seus sonhos. Helena se ajoelha diante da mãe enquanto ela fala.
A mãe dela diz que vai permitir qualquer luta que ajude no seu treinamento, mas que ela não pode se matar. Helena continua ouvindo, permanecendo submissa enquanto a mãe fala com ela. A mãe diz que ela já é forte e que há menos de 10 artistas marciais no mundo que podem machucá-la, e mesmo eles não conseguem levá-la à beira da morte. Ela estende a mão para Helena, que se curva submissamente. A mãe lembra que ela deve sempre se lembrar de que é sua mãe. Coloca um anel no dedo dela e diz que há uma regra que ela deve seguir se quiser sair de casa. Diz que se o anel tocar a qualquer momento, ela deve fugir, custe o que custar. O som do anel significa que o inimigo está além do seu alcance. A mãe avisa que se ela ignorar o alerta, certamente morrerá. De volta ao presente, o demônio lutador desaba em choque ao entender a consequência do som do anel. Ela encara Lee, que parece apenas um garoto fraco. Helena decide não recuar e continua lutando, lembrando das pessoas que a humilharam com palavras cruéis quando era mais nova. Ela lembra das crianças perguntando por que hesitava e dizendo para fugir com o rabo entre as pernas. Lembra delas dizendo para saber seu lugar e perguntando o que ela podia fazer. Ouve vozes dizendo para se esconder e sobreviver. Lembra de quando era criança, no meio dos muitos filhos da mãe que a provocavam. Lembra da mãe dizendo para cumprimentá-los, pois são seus irmãos. A mãe diz que tem pais diferentes, mas nasceram do seu ventre. Lembra de estar sozinha, e a mãe dizendo que todos precisam ficar juntos, pois compartilham seu sangue. Lembra de alguns filhos da mãe perguntando o nome dela de novo. No presente, Helena decide enfrentar e lutar até o fim. Começa a aumentar sua energia de 98% para 100%, 110% até 120%, algo que não deveria ser possível. O demônio lutador de 2,4 metros gera uma energia enorme, quase incendiando todo o navio. Lee apenas franze a testa, mais alarmado com até onde ela está indo. Serong também assiste surpreso, assim como Kim. Nosso cara espera ela agir e observa sua transformação completa. O traje dela se transforma em algo novo, parece um ser totalmente diferente. Ela parece uma pantera, e as mãos estão estranhas, mostrando que virou uma fera assassina de alto nível. Lee murmura que ela usou uma habilidade que nunca ouviu, pois nunca viu alguém se transformar com a habilidade do despertar transcendental. Ele pensa que as artes marciais evoluíram demais com o tempo. Enquanto pensa, Helena salta do chão e avança contra ele. Lee sente que as artes marciais avançaram, um pouco demais. Ele não se move, fica com as mãos no bolso até Helena chegar perto e começar a atacar com sua arma. Ele desvia rápido e diz que o golpe é a técnica da espada tempestade caótica do clã M. Ela faz outro movimento que parece um fogo em espiral, e ele continua desviando. Identifica como as rodas gêmeas Sol e Lua do clã Kunlun. O demônio lutador de 2,4 metros fica irritado e aumenta a energia para 125%. Desfere vários ataques, que nosso cara ainda desvia, identificando como a técnica da lança perfuradora do sol e a lâmina solar caída do clã Jiankang. Helena decide aumentar mais, vai para 140%. Cria um tornado de fogo giratório, mas Lee se inclina para trás e desvia fácil. Reconhece como a técnica do bastão, que bate no cão, e os passos dos 8 imortais bêbados do clã dos mendigos. Ainda agachado, Lee franze a testa, surpreso que ela também use as 4.000 agulhas vermelhas do clã esotérico. Helena está pegando fogo hoje, sobe para 170%, pois nunca perde uma luta. Agora, ataca com 2 garras de ferro e energia explosiva nas mãos. Nosso cara só pula para trás para desviar, pois está na defensiva. Grita para ela: "Já chega!" E acena a mão na frente. O peso do ataque solta uma rajada de fogo que vai direto para Helena, que pulava em sua direção. O ataque é tão forte que uma explosão enorme cobre todo o navio. Parece que todo mundo vai morrer nessa. A fumaça pesa demais, e Lee fica parado, vendo o que aconteceu com Helena. De repente, algo sai da fumaça e chama sua atenção. Até o Kim fica assustado com o que vê, e parece que ele nunca viu algo tão bizarro em todos os seus anos de trabalho. Warren e Ser também assistem boquiabertos. Era Helena, que agora tem cerca de 8 braços, cada um empunhando uma arma. Ela ficou completamente insana com isso. Ela parece uma daquelas divindades indianas, levitando no ar, armada com 8 espadas brilhantes. De repente, ela avança contra Lee, tentando cortá-lo de todas as formas possíveis. Agora ela está a 190% e parece que não vai parar. Ela lança um ataque de cima para baixo, descendo em chamas, mas ele apenas fica ali, encarando-a. Ela avança com determinação feroz e a armadura metálica cobre todo o corpo dela, tornando-a quase desumana. Lee apenas olha para cima e franze a testa, surpreso com até onde ela está indo, esperando que ela pare. Mas Helena faz o oposto e continua avançando em alta velocidade.
Ele pensa que o talento dela é admirável, mas ela ultrapassou a linha da justiça. Enquanto ela avança, Lee percebe que o despertar dela expõe feridas e desejos, ou seja, ela está sendo consumida por si mesma. Ele continua observando ela se aproximar, acreditando que ela carrega muitos demônios internos. De repente, Lee gera um poder explosivo na mão e pensa que se ela for além, não terá escolha a não ser matá-la para detê-la. Enquanto isso, Ruin está atrás dele, assistindo Helena se aproximar. Das mãos do nosso cara surge uma estranha espada celestial, e ele se lembra da promessa de proteger Ruin.